Oi, meu nome é Fábio e esse é o review do Feio G3 Ultra. Aí, é pra GoPro. A minha versão é a 3 Plus. Certo? No último sábado eu fiz o primeiro teste desse equipamento durante o treino do canal Corrida no Ar. Você pode ver aí nesse vídeo. Foi o meu primeiro teste correndo com esse equipamento. Antes eu já tinha feito a introdução da entrevista com o Ivo Cantor, mas foi só uma introduçãozinha, meio parado. Dessa vez eu fiz correndo com o estabilizador. Eu estou colocando legenda aí para, se algum estrangeiro for assistir esse vídeo, ajuda o pessoal a entender, caso não fale em português, certo? Bom, análise geral. O equipamento funciona muito bem. A função principal, que é a estabilização, ficou muito boa. Eu gostei do resultado. Se você dá uma olhadinha no vídeo aí que eu pus agora há pouco, você pode dar a sua opinião também. Eu gostei. O único problema que eu identifiquei é que ele não vai estabilizar esse movimento vertical se a haste, se eu estiver segurando essa haste na vertical também. Então, para resolver isso, o que eu faço? Eu seguro um pouco na diagonal, aí se chacoalha assim, ele estabiliza um pouco do movimento vertical, certo? Outra questão, a GoPro ela é muito leve, então eu estava acostumado a segurar na mão, mesmo com o case, esse casezinho de acrílico, mesmo com esse case ele é bem leve, o conjunto é bem leve. Agora, esse conjunto com o estabilizador ficou um pouco mais pesado, né? Eu senti um pouco a diferença no começo, mas depois acostumei, não foi um grande problema não. Agora uma outra diferença que eu reparei, quando eu colocava a GoPro no case de acrílico, mesmo aberto aqui no fundo, ele dá uma abafada, uma ligeira abafada no som. Agora, no estabilizador fica sem o case, a captação de áudio é muito mais ampla. E no vídeo dava para ouvir até minha respiração, então o áudio ficou diferente. Ainda em relação ao áudio, a grande vantagem, né, uma das vantagens em relação ao áudio é que quando eu troco de mão, ele não faz aquele barulhinho é um barulhinho que acontece quando eu ponho a outra mão no case, ele faz um barulhinho desagradável. Agora com o estabilizador não tem o barulhinho de troca de mão. Bom, obviamente, se chover, não pode usar esse conjunto desse jeito, porque a GoPro não fica à prova d'água. Não é possível colocar o case à prova d'água junto com esse conjunto de estabilizador. Eu imagino que o estabilizador também não é à prova d'água, então se chover não dá para usar. Esse vídeo não é um tutorial, não vou mostrar como funcionam as 3 formas de estabilização, mas tem 3 tipos de estabilização que dá para consultar no manual ou em algum outro vídeo que eu vou deixar uma referência aí. Mas ainda não me acostumei, para mim não é evidente esses 3 modos de estabilização e não é intuitivo, não é óbvio, eu não acostumei ainda com esses 3 tipos de estabilização. Então vou ficar devendo aí, eu mesmo tenho que aprender isso ainda. Mas ele estabiliza bem, né? Só preciso aprender quais são as formas, as 3 opções aí que ele tem. Uma coisa que eu senti falta é que ele fica sempre, deixa a câmera sempre na horizontal. Eu não consigo colocar lá pra cima assim, né? Pelo jeito agora ele colocou um pouco pra cima, mas acho que é porque foi no limite ali. A maior parte do tempo ele fica na horizontal, então ele não pega as coisas que estão mais para cima, ou se eu quiser colocar mais para baixo. Eu preciso ainda aprender como fazer ele funcionar. Então, acho que é mais uma questão de aprendizado aí. Em relação à duração da bateria, ele tem 3 baterias aqui dentro. Realmente eu não fiz um teste para ver quanto tempo dura a bateria, mas eu dei uma pesquisada e diz que a bateria do estabilizador dura mais do que a bateria da GoPro, então já é bem satisfatória, suficiente, dura bastante. Acho que ele consome bem pouca bateria, é mais para movimentar os motores que ficam aqui dentro, ele fica piscando essa luz para dizer uma aula de estabilização. E a bateria acho que tem uma potência grande, então dá para durar bastante. Bom, em relação à firmeza ao segurar, ele tem uma
umas partes aqui antiderrapantes, né, para melhorar a pegada. Eu em nenhum momento não senti que ia escorregar, tá bem firme, não é muito pesado, não é super leve também, mas é um peso razoável, dá pra sentir uma boa firmeza, não fiquei com medo, não senti receio, não senti vacilar, posso segurar só com 2 dedos, não preciso fazer muita força, não preciso pegar com muita força para ter segurança não, é bem firme e bem confiável. Com relação à resistência do material, essa parte da haste dá para perceber que o material é bem resistente, né? Provavelmente se tiver algum tipo de impacto ou tentar arranhar alguma coisa ele vai resistir. Só que essa parte aqui que tem os motores, tem uns fios aparentes, isso aí com certeza é super frágil. Isso aqui se cair deve ser prejuízo na certa, vai quebrar. Não acredito que isso aqui vai resistir a grandes impactos. Obviamente eu não vou fazer nenhum tipo de teste, porque senão eu vou ter prejuízo. Mas então o material parece ser resistente nessa parte, mas a parte mais delicada imagino que seja bem frágil, não vai suportar impactos, tem que tomar cuidado. Então, no meu caso que eu uso para correr, para filmar os vídeos de quando eu estou correndo, não sei se vai ser muito resistente, não sei quantas provas ou quantos treinos eu vou conseguir usar isso aqui. No treino lá do Corrida no Ar que eu filmei, que está aí no link, vocês podem ver que eu levei uma mochilinha, então eu envolvia aqui essa parte com uma toalhinha para guardar na mochila, porque se guardar na mochila do jeito que está assim, como vocês estão vendo, provavelmente ia danificar, certo? Então esse é um review, as primeiras impressões que eu tive. Gostei muito do produto, foi um investimento bom, espero que a qualidade dos meus vídeos melhore. Se você já viu outros vídeos aí, você vai perceber que os primeiros estavam bem tremidos e os próximos devem tremer menos. Acho que eu vou filmar a São Paulo City Marathon com a GoPro, mas eu não vou usar o estabilizador porque eu não vou levar durante 42 km, mas uma provinha de 21 acho que já dá para eu levar. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, alguma crítica, alguma coisa que você queira escrever, usa aí a parte de comentários e eu vou tentar responder no que eu tiver alcance. Como eu disse, isso não é um tutorial para como usar o estabilizador. Eu fiz uma pesquisinha antes de comprar, vou deixar o link para um vídeo que eu gostei bastante, aí que se você tiver interesse, você pode assistir que eu acho que você vai gostar também. Falou? Um abraço, se inscreva no canal, acompanhe minhas corridas, minhas dicas e a gente se vê por aí. Abraço, hein? Até mais.